Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a 2025. Esse vai ser o nosso ano. Algo me diz que esse ano vai ser um ano especial e algo me diz que esse vai ser um ano de colher frutos. Eu não sei porque eu tô com essa sensação e tem algo que corrobora com o meu pensamento, porque a minha mãe me ligou no começo do ano e falou: Frederico, eu li que esse ano é o ano do signo de peixes. Eu não sou muito de signo, mas quando é algo que fala algo positivo pra mim, eu acredito e eu levo como verdade. E quando é algo negativo eu digo que eu não acredito, que não faz parte da minha vida, e assim sigamos, certo? Espero que vocês estejam bem, esse ano vai ser maravilhoso, vamos trilhar um caminho lindo eu e vocês, estaremos juntos em todas as redes sociais, como a gente sempre tá, com esse tom de leveza, de tranquilidade, de conversa e, enfim, tô feliz, tô animado, vamos para um ano que eu tô com energia pra gente fazer muita coisa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com as frustrações do dia a dia. Vamos, pra gente já começar esse ano se frustrando menos. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo. Você sabe como é que funciona a plataforma? Você ainda tem essas coisas? Vamos pro vídeo de hoje, que eu já vou direto pro conteúdo, mas é bom dar esse aviso. Frustrações, né? Todos nós nos frustramos na vida, isso faz parte da nossa experiência de viver. Até aí, tudo bem. E a gente sempre diz que expectativa, frustração, se eu não criar expectativa, eu nunca vou me frustrar. Vamos dizer que esse começo de raciocínio é um pouco infantil. Quando a gente é mais imaturo, a gente começa a pensar nisso, nunca mais criarei expectativas. Porém, as expectativas às vezes fazem parte da vida. Pra gente sonhar um pouco, pra gente esperar que as coisas aconteçam. Tem uma dose, se fosse um caldeirão, a gente colocaria um pouquinho de expectativa, um pouquinho de esperança, um pouquinho de ansiedade pelo que a vida pode nos proporcionar. A questão não é não criar as expectativas, é não colocar que aquelas expectativas têm que acontecer do jeito que a gente gostaria. E aí, talvez venha o primeiro reflexo sobre tudo isso, o controle. A gente adora controlar as coisas, né? Tinha que ser do jeito que eu queria. E se não foi do jeito que eu queria, então eu fico chateado, fico mal, me frustro, quero fugir, não quero mais ansiar nada pela vida. Porém, muito da nossa alegria de viver vem de ansiar que as coisas boas podem acontecer. Só que aí tem essa diferença que eu falei pra vocês. Uma coisa é esperar que as coisas boas possam acontecer. Outra coisa é ter esse controle e expectativa. E eu vou te dar um exemplo fácil para você pensar um pouquinho e raciocinar comigo. Você imagina que eu, Fred, vou lançar um livro novo, lindo, maravilhoso, e aí por uma eventualidade eu fico naquela ansiedade, né, de pô, eu queria muito que o livro vendesse bastante, e aí eu posso gerar um pouco de expectativa, né, pensar, tomara que o livro venda bem, eu tô super animado, as pessoas vão gostar, mas eu tô alinhado com a realidade, né? Eu tô feliz pela possibilidade. Caso venda como eu imagino ou não, não vai me doer tanto. Eu vou ficar um pouco chateado, pô, imaginei que ia ser melhor, mas eu não vou me frustrar. Isso não vai bater no meu âmago e eu achar que nunca mais nada pode dar certo nessa vida. O que vai acontecer? Eu vou entender o processo, ver o que eu posso melhorar e assim por diante. E vou abraçar o acontecido. Então, eu criei uma certa expectativa, mas eu não tive controle sobre aquela expectativa. Outra coisa é lançar o meu livro e eu falar, tem que vender como eu imaginei, se não vender eu vou ficar muito mal. Eu já estou projetando e colocando tudo que vai acontecer se as coisas não acontecerem como eu quero. O que é isso? Controle. E aí vamos dizer que não venda como eu imagino. O que vai acontecer? Qual que é o meu raciocínio? Vou ficar mal, não aconteceu, eu não sou bom, porque as coisas não acontecem comigo, frustração, peso. Esse é o ponto da situação. Se você entende que a gente pode ansiar pelas coisas, mas o segredo talvez não seja controlar tudo, muita coisa vai ficando mais gostosa e mais clara. Em falar em lançamento, uma coisinha rapidinho, aproveitando esse momento, saiu hoje a box dos meus livros, com os meus 3 últimos livros. O que os olhos não veem, A Sol na Solidão e Coragem de Coração. Os 3 livros agora numa box. Primeiro link na descrição, tem meus livros, você já vai ver a box. Eu, se fosse você, garantia, porque esse ano pede para você começar a ler um livro meu. Mas Fred, eu já tenho um seu. Eu, se fosse você, garantia e daria um de presente, o que você já tem, né? Ajude o mundo, democratize o autoconhecimento e comece a ler um livro também. Começo do ano, momento perfeito. Mas vamos continuar o vídeo. Então assim, as frustrações podem ser histórias engraçadas, podem ser aprendizados, então elas dependem de como a gente vai olhar para o acontecimento. Porque é ilusão sua, pequeno pimpolho, achar que todos nós vamos sempre fazer coisas que vão dar certo.
eu te garanto que eu fiz muito mais coisas que não deram certo do que deram certo. Abri mais negócios, lancei mais livros, só que isso já faz parte. É como se você fosse um vendedor e você ficasse frustrado com não. Aí você não vai viver nunca. E a vida é mais uma sequência de nãos do que de sim. Porém, a gente vai se acostumando. E não é se acostumar de um jeito vitimista. Ah, então tudo bem, nada dá certo pra mim. Não, se acostumar, eu entendo, eu estou seguindo o que eu acredito. E no meio disso, coisas vão acontecer e coisas não vão acontecer. E no meio dessa experiência de viver, dessa dança cósmica, dessa vida banal, nós muitas vezes vamos sofrer com as coisas não acontecerem com a gente. E a gente vai ter que aceitar. Então eu faço o melhor que eu posso, me dedico com a minha alma, pode dar certo, pode dar errado, mas o certo e o errado é uma questão normal da vida e não uma frustração que eu preciso carregar dentro de mim. Entende a diferença? Então, quando você entender que, opa, eu me frustro não porque as coisas não dão certo, eu me frustro porque eu quero controle, porque eu quero que as coisas aconteçam como eu gostaria, e se não acontecer como eu gostaria, então eu não quero mais. E aí a gente vive sendo um mimado emocional, que quer que as coisas sempre aconteçam do nosso jeito, e assim a gente vai perdendo um pouquinho de pó, de pilim-pim-pim da vida. As coisas acontecem do jeito que elas são. Às vezes a gente fica tão preso, né, que tudo tem que dar certo, né, eu tava tão animado com isso, eu achei que esse projeto ia ser demais, eu estudei tanto, achei que fosse passar na faculdade. Então, entenda que esses momentos de tristeza, quando não der certo, são normais, né, não é pra você não ficar triste, é você não deixar isso bater em você como se você fosse a última pessoa do mundo. É isso que eu quero que você entenda. Né? É normal ficar chateado se algo que a gente gostaria muito não dá certo. A questão é o quanto isso vira uma autocrítica e o quanto isso baixa a tua autoestima e o quanto você se diminui, o quanto hipersensível e vitimista você fica nessa situação ou o quanto você só tá chateado porque não aconteceu. Entende esses dois polos? Entende a magnitude que a gente dá? A diferença não é do acontecimento. A diferença é do quanto a gente lida com aquele acontecimento. E o quanto a gente coloca peso sobre algo que talvez não tivesse todo esse peso. Né? A gente que dá o peso das coisas muitas vezes. Então a gente começa a entender que aquela frustração talvez seja um motivo de risada. Ou talvez não aconteceu, ou talvez eu só me afaste, ou talvez eu fique um pouco chateado. Mas não precisa carregar esse peso todo. Eu me frustro muitas vezes na vida? Sim, mas eu levo de uma maneira mais leve, tranquila. Sabe, não aconteceu, não deu, eu queria, não aconteceu, e segue a vida, né? A gente quer reciprocidade, a gente quer que as coisas aconteçam de forma natural, uma reciprocidade nas relações, na vida, mas a gente não quer que as coisas sejam sempre do nosso jeito, como se a gente sempre pudesse dominar e controlar, né? Quantas vezes eu vejo pessoas que fazem as coisas esperando respostas, esperando que a resposta seja como elas imaginam, e aí essa pessoa vai se frustrar. Por quê? Porque ela colocou, não é imaginação, mas ela colocou, não é possibilidade, esperança, ela colocou controle. Eu fiz isso e agora eu quero essa resposta. Eu abri uma champanhe e agora eu quero que me sirvam. Eu falei que eu gostava e agora eu quero essa resposta. E as pessoas acham que é reciprocidade, mas às vezes é só o teu eu mimado falando eu vou fazer tudo que eu quero para poder receber tudo que eu quero e achar que é assim, e às vezes não é. Às vezes a gente vai fazer o que a gente quer e não vai ter as respostas que a gente gostaria. E nem sempre é sobre reciprocidade, às vezes é sobre frustração e sobre a nossa necessidade de controle e expectativa. Frustrações fazem parte, tá? Se frustre menos, coloque menos peso nas coisas, olhe mais como possibilidades, como coisas que acontecem, como danças cósmicas, como eu falei, não como coreografias gravadas, sabe? Deixa a vida ser, relaxa um pouco, curte, te conecta, seja mais leve e bora para esse 2025 que eu tô super animado e, como a gente sempre fala, deixa um coração verde nos comentários. Por quê? Porque eu gosto de deixar um comentário sempre aqui com vocês e agora é começo do ano, eu quero ver esse movimento pra gente estar junto. Deixa um coração verde aqui nos comentários e te prepara que a gente vai ter bastante vídeo e eu quero vocês aqui comigo porque essa é a minha rede social favorita. E como eu falei, não esquece de começar a ler um livro meu esse ano e agora a gente tem a box que vem os 3 livros mais vendidos meus.
Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, fechou? E o segundo link ao Clube Despertar, que é o meu clube de assinatura, um clube que você tem acesso a tudo que você precisa sobre desenvolvimento pessoal, e eu tô aqui contigo nessa, fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!